Pessoal, bom dia. Hoje todo mundo só fala do dia, né? Hoje é dia 20 do 2. Não, hoje é 22 do 2 de 2022, né? 22/0/22/022. Estamos na terceira aula da disciplina de síntese e hoje eu havia comentado que ia falar um pouco de estereoquímica, mas eu acho que vai ficar muito pesado. Eu vou adiantar eu vou ir e voltar em alguns tópicos. Esse tópico de estereoquímica tem muita coisa e isso aí vai assustar muito vocês. Então, a partir do momento que aparecer alguma coisa mais relacionada à estereoquímica, aí eu faço uma pausa, a gente abre parênteses, relembra alguns conceitos, porque algumas reações provavelmente a gente vai ter que relembrar algumas coisas de estereoquímica. Mas hoje a gente vai falar um pouco mais de retrossíntese, falar coisas bem básicas de retrossíntese e depois a gente vai aprofundar bastante nesse conceito. Eu gostaria de começar a aula falando do que a gente já viu nas últimas aulas da semana passada, na primeira semana de aula. Algumas dicas sobre como que a gente consegue seguir essa disciplina sem problemas. Primeiro, sempre lembrar o uso correto de setas, balanço de carga de reações, principalmente quando a gente for lidar com mecanismo, para a gente não escrever mecanismo errado. E a regra do octeto. Outra regra bastante importante é lembrar desses conceitos fundamentais para a gente conseguir explicar a reatividade, né, o motivo de algumas reações estarem ocorrendo de uma maneira e não de outra. Então está muito atrelado aos conceitos fundamentais, que são os 6 pilares da química orgânica. Nessa aula de hoje e na próxima aula, provavelmente a gente vai falar um pouco, vai falar bastante disso aqui, né? Isso aqui ficou bastante em alta nos anos 90. Hoje em dia não se fala muito, mas é um tópico que a gente passa para os alunos sempre, né? Que é uma forma de a gente racionalizar uma síntese orgânica, né? Que é a análise retrosintética. Vamos ver aqui para que serve, o que é uma desconexão, né? Os tipos de desconexões, outro tipo de desconexão que existe a FGI, diferença entre sínton e equivalente sintético, são os termos mais utilizados em análise retrosintética, os tipos de desconexões mais comuns e algumas dicas, são 3 dicas também para a gente propor uma retrossíntese do modo mais racional possível, mais lógico possível, sem propor algo muito em que na hora de fazer a síntese pode dar errado, né? Para evitar isso. E essa análise retrosintética a gente só consegue fixar bastante através de exercícios. Então, provavelmente a aula que vem a gente vai ficar bastante em cima de exemplos. E esses exemplos vão servir para a gente tentar raciocinar, né? E pensar de uma maneira diferente como um estrategista visando a síntese de uma molécula. Quem desenvolveu essa lógica da análise retrosintética foi o Corey. Eu já mencionei ele da aula passada, tá? Ele desenvolveu, ele meio que racionalizou toda a metodologia, a teoria envolvida na síntese orgânica. Então, ele racionalizou no seguinte sentido: toda vez que você tenta sintetizar uma molécula mais complexa, né? Você pode recorrer a operações, né? Ele classifica as reações, ele classifica as maneiras da gente fazer as reações de trás para frente, né? Que é a análise retrosintética. Bem, retrossíntese, no modo geral, ela consiste em desenvolver uma síntese a partir do produto, né? Então, eu sei que quase ninguém aqui vai trabalhar com síntese total, mas é uma área de síntese bastante grande na área de química orgânica. Muitas vezes os químicos procuram sintetizar uma molécula bastante complexa, uma molécula nova, uma molécula que foi isolada da natureza, uma molécula que tem uma atividade biológica muito grande, em que você precisa sintetizar em grandes quantidades para explorar um pouco mais as atividades, as propriedades de uma molécula alvo, né? Então a gente chama isso de molécula alvo.
E essa análise retrosintética é você tentar quebrar essa molécula, literalmente, quebrar ou transformar ela em moléculas mais simples, fazendo operações de retrossíntese, ou seja, transformando ela, mudando grupos funcionais ou quebrando, dividindo moléculas em pedaços menores, até você chegar em moléculas que a gente chama de materiais de partida ou reagentes mais simples que a gente consegue comprar na Sigma Aldrich comercialmente. Existe toda a simbologia em cima disso. A gente precisa usar seta larga, que é um outro tipo de seta que eu esqueci de comentar na semana passada. Tá? Seta larga a gente representa assim ou assim. Isso serve para mencionar que quando você tem A seta larga B, A seta larga B, significa que A pode ser obtido a partir de B. Então significa que provavelmente existe uma síntese de B para A. Isso a gente usa seta larga quando a gente propõe, principalmente quando a gente escreve um projeto, escreve um artigo, quando a gente propõe a maneira que a gente fez uma determinada molécula. E a gente explica a maneira fazendo um esquema de reação, né, uma equação química, utilizando essa notação de seta mais larga. Em cima dessas setas aqui, pode ou não a gente colocar alguma operação que a gente fala, né? Que é basicamente desconexão e interconversão de grupo funcional. Desconexão é literalmente você quebrar a molécula, né? Quebrar uma ligação específica. E FGI é a abreviação de interconversão de grupo funcional. Vou fazer um exemplo aqui. Bem, quando você mistura no laboratório um álcool, aqui eu tenho um álcool benzílico, né? Lembrando que pH é a abreviação de fenil. Isso aqui é um CH2OH. Então você mistura um álcool, a gente tem um grupo funcional álcool, e você mistura com um grupo funcional chamado cloreto de acila, né? Cloreto de acil é esse grupo aqui, né? O carbonil ligado a um carbono, e o cloreto seria o que está ligado nesse grupo acil aqui. Esse cloreto de acila é bastante reativo, e aí quando a gente mistura os dois, você tem um éster. Tá? Então o oxigênio aqui provavelmente fez uma nova ligação entre o oxigênio e o carbono carbonílico, e esse cloro saiu de alguma maneira, né? O cloro já não está mais aqui, e nem esse hidrogênio. Mas a gente não vai focar muito ainda em mecanismo. É uma reação que a gente estuda na graduação. Então, a gente só fez uma síntese, certo? Eu expliquei uma reação entre um álcool e um cloreto de acilo. A análise retrosintética é fazer a operação contrária quando a gente explica através de equações químicas a síntese. Então, para fazer um éster, a gente usa uma seta larga para indicar que um éster pode ser obtido a partir de um álcool e um cloreto de acilo. Óbvio que, naturalmente, existem várias outras maneiras de fazer ésteres, tá? E aí a gente explora. Aí a gente precisa, só fazendo um parênteses aqui, a gente precisa ter um portfólio de reações que eu falo, né? Além, só fazendo uma pausa aqui, além de a gente saber ter que memorizar literalmente os grupos funcionais, né? Existem muitos grupos funcionais na química orgânica. Existem alcanos, alcenos, alcinos, aloalcanos, álcoois, aldeídos, ésteres, cetonas, e assim vai, né? Tem até grupos pouco conhecidos, como iminas, azidas, tióis, que é o com enxofre, disulfeto, sulfóxidos, e assim vai. Né? E o mais difícil, né, não só memorizar esses grupos funcionais, mas como que eles podem se interconverter. Então, isso a gente vê de uma maneira muito sistemática nas disciplinas de graduação, né? Principalmente em universidades tradicionais, a gente pega cada função orgânica, destrincha tudo sobre ele e fala todas as reações que ele pode gerar. Então, é basicamente destrinchar esse infográfico, falando um por um, né? E sempre exemplificando ao máximo e tentando explorar ao máximo das possibilidades que cada grupo funcional pode
reagir e como a gente pode obter esse grupo funcional, né? Mas a gente não, se a gente ficar em cima disso nesse curso, a gente vai terminar o quadrimestre sem falar de síntese orgânica. Então, essas interconversões aqui, a gente não vai conseguir explorar um por um, né? O importante, pessoal, é saber que existem diversas reações na síntese orgânica. Existem reações de adição, substituição, oxirredução, eliminação, hidrólise, esterificação, acilação, amidação, olefinação e assim vai, tá? Esse order aqui é o que tem mais, é onde está o grosso da maioria das reações diferentes aqui, tá? Então saber mais ou menos como interconverter os grupos funcionais vale a pena vocês terem uma noção, né? Principalmente essas reações básicas que a gente vê nos cursos de graduação, tá? Que são esses aqui. Então, uma carbonila pode ser convertida a um álcool, uma carbonila pode ser convertida, um ácido pode ser convertido a um éster, um ácido pode ser convertido a um anidrido, um ácido pode ser convertido a uma amida, e assim vai. Um alcano pode gerar um alceno pode gerar um haloalcano e por aí vai. Tá? Então esse mapa todo aqui de como que eu consigo fazer uma coisa virar outra tem muito a ver com esse tópico da aula de hoje. Tá? Então para fazer um éster aqui nesse exemplo, a gente acaba memorizando que um éster é feito de um álcool e de um ácido carboxílico. Nesse caso aqui ele está usando um derivado de ácido carboxílico. E para fazer esse cloreto de acila, como é que a gente faz? Muitas vezes ele não é comercial, alguns são. A gente vai aqui no mapa e vê que cloreto de acila, ó, o cloreto de acila está aqui. Ele pode ser feito via ácido carboxílico. Partindo do ácido carboxílico, a gente usa essa seta vermelha aqui. E qual que é o reagente necessário? E aqui são os reagentes de laboratório que a gente converte um ácido carboxílico num cloreto de ácido. Então a gente poderia até pegar isso aqui, continuar a retrossíntese e falar que isso aqui é obtido a partir do ácido carboxílico. E aqui tem nomes, então que tipo de operação que eu fiz aqui? Você vê que eu tenho uma molécula, eu dividi em duas. Então provavelmente houve o quê? Houve uma quebra de ligação, eu quebrei a molécula em duas. Quando é uma operação, falando de uma maneira bem lógica, quando é uma operação que você pega uma molécula de interesse, quebra em duas, você fez uma desconexão. Então você quebrou. Esse é o tipo de operação mais comum, né? Porque a gente está transformando em moléculas mais simples, uma molécula complexa em moléculas mais simples. Então, para fazer um éster, a gente precisa de um álcool de acila, a gente fez uma desconexão. E muitas vezes os livros mostram esse símbolo aqui, mostrando que eu estou quebrando a ligação carbonila-oxigênio. É óbvio que daqui para cá, na verdade, a gente passa por o que a gente chama de sínton, que faltou explicar aqui. Quando a gente faz uma operação de uma maneira mais passo a passo, essa quebra aqui, na verdade, é uma quebra de ligação covalente. Então, toda vez que a gente quebra uma ligação covalente, a gente quebra uma ligação covalente. A gente pode ter duas possibilidades sempre, tá? Dependendo da eletronegatividade desses átomos aqui. Ou o A fica com a carga negativa e o B fica com a carga positiva, ou o A fica com a carga positiva e o B fica com a carga negativa. Né? Muitas vezes uma quebra heterolítica, que a gente costuma falar. E aqui também. Aqui a gente pode ainda, eu não preparei essa aula direito, mas a gente vai ter essas duas situações aqui. Isso, ou eu posso ter a carga positiva no oxigênio e a carga negativa. Então, toda vez que você faz uma desconexão, você sempre vai levar as duas possibilidades. E as duas possibilidades a gente tem que parar antes de chegar aqui, ó, nisso aqui, porque isso aqui seria os materiais de partida necessários para fazer a reação, né? Só que antes de chegar aos materiais de partida, a gente sempre chega nessas espécies. A gente faz um rascunho dessa quebra, né? E essas espécies aqui são os que a gente chama de síntons. E são espécies que não existem,
que é simplesmente um resultado da operação de desconexão, muitas vezes. E aí a gente precisa saber quem que é o melhor par de síntons, esse em vermelho ou esse em verde. E aí a gente lembra lá das regras fundamentais. Quem acomoda melhor a carga negativa aqui? É o átomo mais eletronegativo, certo? Então de cara a gente consegue observar que esse par aqui é mais adequado, né, do que esse outro par aqui. Oxigênio positivo, é muito difícil você conseguir gerar um oxigênio positivo, porque o oxigênio já é eletronegativo, certo? Então eu cheguei no par mais adequado, cheguei nos síntons. Próximo passo é você chegar no que a gente chama de equivalentes sintéticos. Quem seria o equivalente sintético desse O- aqui? Pode ser simplesmente um álcool. Quem pode ser um equivalente sintético desse carbono dupla O positivo? Um cloreto. Porque eu sei que um cloreto é bastante eletronegativo, faz com que esse carbono fique bastante positivo. Aí já tem aqui a carbonilo, o oxigênio, e esse carbono acaba ficando mais eletrofílico. Então você precisa de um carbono eletrofílico e um oxigênio nucleofílico. Então o oxigênio nucleofílico aqui e o carbono eletrofílico aqui. Tá? Então equivalentes sintéticos são justamente esses dois compostos aqui, o álcool e o cloreto de acilo, que são as espécies reais que existem. Vamos fazer outro exemplo aqui. Essa aqui é a ameofolida. Eu esqueci todas as aplicações dessas moléculas, tá? Eu não sei se isso aí é um agroquímico. Eu acho que pela simplicidade deve ser alguma coisa bem barata. Então deve ser um agroquímico, provavelmente. E aqui eu estou vendo uma amida. E ele sugere que a desconexão para fazer essa ameofolida envolve a síntese de uma amida. Então a gente simboliza aqui, faz esse risco cruzando a ligação covalente, põe aí uma seta de retrossíntese e coloca os reagentes necessários para sintetizar essa amida aqui. Então a amida foi feita a partir de uma amina e um derivado de ácido carboxílico, cloreto de ácido. E aí envolve então mistura desses dois. Aqui não tem os detalhes de como fazer a reação, né? Só para simbolizar como que eu posso fazer isso daqui. Aí a gente fala, ó, eu acho que dá para fazer a partir disso e isso. Aqui tem outro caso, é a daminosida. Esses compostos foram tirados do Kleiden. No Kleiden ele fala um pouco mais a importância dessas moléculas aqui. São moléculas provavelmente usadas, são sintetizadas industrialmente, tá? Aqui, de novo, ele sugeriu quebrar essa molécula em duas a partir da ligação amida, né? Então eu fiz uma desconexão, vou levar duas partes, então uma molécula que tem esse fragmento aqui e uma molécula que contém esse fragmento aqui. Quebrei, o lado do nitrogênio é a amina, que está aqui, e a parte aqui da carbonila, um ácido, que para deixar ele mais ativo a gente transforma ele no cloreto de ácido. Professor, você não parte, por que a gente não coloca OH aqui, certo? Porque o ácido ele é pouco reativo. Se você misturar amina com ácido, na verdade vai acontecer uma reação ácido-base só. A amina pode ser base ou nucleófilo, e esse aqui é um ácido, então vai ser uma reação ácido-base. Então por isso que a gente coloca um halogênio, porque isso aqui não tem hidrogênio, então ele vai atuar agora como nucleófilo para reagir, e aí na volta expulsa o grupo de saída. Esse seria o mecanismo da amidação, né? Mas vamos falar de mecanismos mais para frente. Então, essas duas espécies aqui, misturando, pode levar à daminosida. Essa espécie aqui a gente consegue comprar, né, na Sigma Aldrich ou na Merck. Na verdade é Merck agora, né? E esse outro reagente tem um probleminha aqui, probleminha de estabilidade. Aqui eu tenho um cloreto de ácido e aqui eu tenho um ácido carboxílico, né? Como que eu conseguiria fazer um cloreto de ácido na presença de um ácido carboxílico? Se para fazer esse cloreto de ácido eu precisava de um ácido carboxílico para fazer. Então tem uma coisa estranha aqui, certo?
certo? Não sei se vocês estão lembrados no slide desse aqui, qualquer álcool ou qualquer oxigênio que tenha um par de elétrons livres, principalmente de álcoois, pode atacar um cloreto de ácido. E aqui a gente tem um oxigênio com um par de elétrons aqui, ele não é tão nucleofílico, mas poderia reagir com ele mesmo. Então tem um probleminha aqui dessa espécie realmente existir. Então ele poderia reagir com ele mesmo. E na verdade não existe mesmo, tá? Então aí a gente vai começar a aparecer uns nuances aí, algumas exceções. A gente faz análise retrosintética, mas a gente tem que sempre parar para pensar, será que realmente existe essas moléculas, tá? Esse aqui existe, mas esse não. Então, nesse caso aqui, o que a gente mais tem, mais chega perto desse equivalente sintético é esse anidrido. Por que aqui tem que ser o anidrido para fazer essa reação? Primeiro que isso daqui você não ia conseguir sintetizar nunca, tá? Então, se você pode pegar o ácido, né, dicarboxílico, tenta fazer só o cloreto de um lado, você não vai conseguir. E por mais que você consiga, isso aqui vai reagir com ele mesmo. Então é mais fácil você pegar o anidrido. Esse anidrido vai servir como ele tem como eletrófilo. Vou reagir, o carbono pode ficar com 5 ligações, então promove a carga negativa para o oxigênio. Na volta ele expulsa o grupo de saída. Então é o mecanismo clássico de adição nucleofílica acílica, substituição nucleofílica acílica, né? Seria um mecanismo do tipo SNAC. E aqui, quando eu faço essa reação, misturo esses dois, eu já levo direto isso daqui. Na presença de um ácido depois, vou conseguir sintetizar a daminosida dessa maneira. Aqui está um pouco de fora de ordem, então aqui entra a figura do Sinton, né? Antes de falar do equivalente sintético, tinha que falar primeiro na figura do Sinton. O Sinton seria basicamente o produto da desconexão ou da operação da operação. Então aqui eu estou sugerindo uma desconexão aqui, ó. Fazendo essa desconexão é basicamente quebrar uma ligação. E aí fica aquela dúvida, onde que eu coloco a carga positiva, onde eu coloco a carga negativa. Das duas possibilidades, eu poderia ter OH, quebrei aqui, poderia OH com carga positiva e H com carga negativa, ou poderia ter o OH com carga negativa e o H com carga positiva. É difícil você ter um carbono com carga negativa na presença de um oxigênio, já vou falando aqui. H+, é fácil, né? É só pegar um ácido. Mas isso aqui é difícil de você conseguir gerar. Então esse par aqui é mais adequado. Por quê? Carbono está ligado no oxigênio. Oxigênio já é eletronegativo. Então esse Sinton com carbono positivo é fácil de gerar porque eu já tenho uma ligação bastante covalente polar aqui, né? Outra maneira de visualizar se isso realmente é adequado ou não é só pensar em estruturas com tribo de ressonância. E aí você vai perceber que essa estrutura parece uma estrutura com tribo de ressonância entre o oxigênio e o carbono positivo aqui. Então quais seriam os equivalentes sintéticos para apagar? Eu vou apagar isso aqui para falar que isso aqui não serve. Quais seriam os equivalentes sintéticos aqui? Então quais seriam o equivalente sintético do hidreto? Sei lá, hidreto de sódio, né? Ou hidreto de lítio. Eu não sei se existe hidreto de sódio, hidreto de lítio. Eu sei que tem hidreto de cálcio. Hidreto de sódio existe, hidreto de cálcio também, né? São sais que tem o ânion H- aqui. E no caso desse aqui, como que seria o Sinton, o equivalente sintético, ou seja, uma substância que representa esse Sinton aqui? Será que é um próprio álcool? Será que isso aqui já representa esse Sinton? Então, aqui tem um hidrogênio. Se você fazer só o ciclo hexanol, você é justamente o produto que a gente quer. Então tem alguma coisa errada aqui. Então o equivalente sintético para isso daqui seria a acetona. O professor tem um H aqui. Então lembra da estrutura contribuinte de ressonância que eu fiz? Se eu fizer essa estrutura contribuinte de ressonância, você vai levar essa espécie, que é praticamente uma acetona na presença de um ácido. Cetona na presença de um ácido, você vai protonar. Esse aqui está muito mais deslocado para cá, mas protona um pouquinho. Isso aqui seria o equivalente a esse OH
com carga positiva nesse carbono aqui. Então você precisa da acetona meio prótico e meio de hidreto. Como é que eu vou conseguir fazer isso aqui? H+ e H- ao mesmo tempo. Então, na hora de fazer a síntese, a gente vai misturar borhidreto de sódio em cetona. Esse borhidreto de sódio tem a ver com aquele exercício que a gente fez em uma das aulas, que era isso aqui na presença de uma espécie positiva, né? Nesse caso aqui foi a transferência de um hidreto para essa espécie positiva. Não sei se vocês estão lembrados disso. Tá? Então a gente está sugerindo borhidreto de sódio, que é um reagente mais brando e é mais adequado para fazer a redução da acetona. Nessa reação, o que vai acontecer? Se você misturar esses dois, você vai levar a formação. Você vai jogar o hidreto e vai jogar um O- aqui, que vai fazer um contrainho, provavelmente com um sódio, tudo tal. Então, se você só misturar esses dois, na bancada você só vai gerar a espécie negativa. Então, por isso que muitas reações orgânicas a gente mistura e depois de um tempo tem algo que a gente costuma chamar de quench, que é basicamente o que a gente chama de matar a reação. A espécie que está lá na reação é uma espécie negativa, então geralmente a gente joga água ou joga no gelo, né, faz uma extração líquido-líquido em meio orgânico, a gente joga um pouco de água. E essa água pode ser justamente a fonte de H+ para protonar esse O- aqui. E aí você vai conseguir levar o ciclo hexanol. Então, em resumo, nesse exemplo bem simples do ciclo hexanol, você pode fazer ciclo hexanol de várias maneiras. A gente vai ver aqui. Uma maneira é fazendo uma redução, tá? O que eu estou jogando? Estou jogando hidrogênios na molécula. Jogar hidrogênios é você reduzir a carbonila, o grupo funcional carbonila para um álcool, certo? Primeiro jogando o hidreto e depois jogando o H+, para gerar então uma acetona para um álcool. Então daqui, apesar da gente ter sugerido uma desconexão, a síntese propriamente dita é uma reação de redução, certo? Então aí quando a gente faz a síntese, no laboratório a gente mistura isso aqui com borhidreto de sódio mais solvente. E no segundo momento a gente para a reação, faz o quench da reação jogando água no meio, fazendo uma extração. E nessa extração a gente já aproveita e joga um meio prótico para fornecer esse hidrogênio aqui. Então, o equivalente sintético é o reagente que contém a função do sínton. E o sínton geralmente é uma espécie que não existe, é uma espécie muito estável. É uma espécie que simplesmente simboliza a operação retrosintética. Então, seria um fragmento ideal para a gente fazer a reação, que geralmente é uma espécie carregada, tá? Que muitas vezes pode até ser um intermediário de reação. Ou seja, aqui não foi um intermediário, mas através da reação a gente percebe o intermediário, na verdade, foi isso aqui. Tá? Não lembra muito essa espécie aqui não. Tá? Mas em muitas vezes esse síntoma pode ser sim um intermediário de uma determinada reação. Eu estou falando muito aqui. Eu vou perguntar para vocês aqui, qual que é a outra possibilidade de sintetizar um ciclo hexanol? Vamos fazer um exercício aqui junto. O exercício anterior, no slide anterior, eu sugeri uma quebra aqui. Onde mais a gente pode fazer outra maneira de fazer o ciclo hexanol, pessoal? Alguém tem alguma sugestão? Professor, a gente poderia fazer algum álcool atacando o nosso ciclo? Pode ser? Você está sugerindo então isso aqui, Isso. né? Ótimo, tá? Que é justamente a proposta aqui do slide. Então, fazendo uma quebra aqui, eu posso partir de um derivado do ciclo hexano e fazer um álcool utilizando OH- mesmo, tá? Então esse aqui seria o produto dessa operação. Simplesmente quebrei, mostrei as cargas. A carga negativa fica no oxigênio, que é uma espécie mais muito difícil você encontrar um OH+. Isso aqui eu não sei se existe. Então a gente pega síntons mais próximos do real. Então, a gente sempre acaba escolhendo síntons mais próximos do real. Isso aqui pode vir do hidróxido de sódio, por exemplo. E esse carbocátio aqui, o que pode ser um equivalente sintético para esse carbocátio? A gente pode ter duas possibilidades aqui. Esse carbocátio, você precisa ter esse carbocátio, ou seja,
você precisa ter um carbono deficiente em elétrons. A gente pode fazer isso colocando um halogênio. Lembra da aula passada? Ligação covalente polar. Você pode ter isso aqui. Então, o equivalente sintético desse trem pode ser isso. E aí, quando a gente faz a reação, então vamos pegar um CX aqui, vamos pegar o brometo. Só que olha o problema que surgiu aqui. Então, como foi proposto aí, fazer o álcool, né? Quando você tenta fazer uma substituição nucleofílica nesse halogênio, nesse brometo, esse aqui é um brometo secundário, ou um haleto secundário, certo? Secundário significa que esse carbono está ligado a outros dois carbonos. E aqui eu tenho um nucleófilo forte, mas também é uma base forte também, que é o hidróxido. E aí, se você for no laboratório e misturar os dois, você vai ter o produto de interesse, o ciclohexanol, beleza? Só que, para que dê o ciclohexanol, eu usei o OH- como nucleófilo. Mas a gente, como o OH- é uma base forte também, eu posso ter o produto da reação do OH- atuando como base. Base gosta de hidrogênio. Então, além da SN, esse aqui é o produto de SN, eu posso ter o produto de eliminação. Então ele pode abstrair o hidrogênio, isso aqui virar uma dupla e expulsar o grupo de saída. Eu fiz um mecanismo do tipo E2, tá? Que é uma base forte. E aí eu vou ter dois produtos. Então, eu vi aqui duas possibilidades para fazer ciclohexanona. Qual das duas será que é mais adequada? Fazer a redução ou fazer essa substituição? Como é que eu tive na reação, eu tive problema de quimioseletividade, né? Então eu tive um problema aqui. A reação formou subproduto, o subproduto de eliminação. Isso é indesejável quando a gente faz uma síntese, porque o rendimento cai bastante, não fica um método muito elegante em relação a fazer ele via redução, que é dessa maneira aqui. Tá? Se você fizer dessa maneira, você vai ter um produto só. Agora, se você fizer via substituição, você pode ter, lembra da teoria? Substituição sempre vai estar acompanhado um pouco de eliminação, seja SN1, E1 ou SN2, E2. Então, se você tivesse a possibilidade de formar subproduto, eu diria que esse caminho seja o mais fácil, o mais adequado, na verdade, do que fazer por aqui. Então você vai ter, numa análise retrocintética, várias possibilidades de sintetizar a molécula-alvo. E você precisa usar alguns critérios para ver qual que é a melhor rota. Pode ser que na análise retrocintética seja a melhor rota. E quando for fazer a síntese, seja pior. Isso pode acontecer muito no dia a dia. Então, geralmente, no papel, a gente vê qual que é o melhor. E aí a gente tenta provar isso na bancada, fazendo a síntese no laboratório. Vamos fazer outro exemplo aqui. Eu tenho esse cloreto ligado a um carbono, ligado a dois outros carbonos e um aromático. Bem, pensando aqui em FGI, posso fazer uma substituição nucleofílica, talvez substituir o cloro por um OH, né? Quando a gente tem uma substituição de grupo funcional, aqui eu tenho um haleto ou um cloreto, tenho um haleto e aqui eu tenho um álcool, né? Eu não quebrei a ligação, eu substituí um grupo funcional por outro. E aí muitas vezes os livros mais antigos, né, os primeiros livros, chamam isso de não é mais uma desconexão, porque não quebrei, mas é uma interconversão de grupo funcional. Do inglês, aqui está escrito a abreviação em inglês, né? Functional Group Interconversion. Então essa aqui seria uma outra possibilidade de você fazer a análise retrosintética, ou quebrar a ligação, ou trocando de grupo funcional. Por que ele fez um grupo funcional? Porque na teoria a gente vê na graduação que álcoois podem ser substituídos por haletos, através de substituição nucleofílica. Mas e aí, o que aconteceu? Eu consigo fazer agora esse composto só a partir daqui? Vamos supor que isso daqui não seja comercial, né? Então aí a gente precisa, aí o que a gente precisa fazer? Vamos transformar numa molécula mais simples. Esse álcool aqui, aí ele está sugerindo agora uma desconexão entre esse carbono e esse carbono, tá? Levo esses dois síntons.
por que eu coloquei o carbono aqui como positivo e esse negativo? Porque esse carbono está ligado a um átomo mais eletronegativo. Então é mais sensato você colocar a carga positiva aqui do que aqui. E aí você tem que pensar no equivalente sintético disso. O equivalente sintético disso poderia ser muito bem um aldeído. E o equivalente sintético de um carbono negativo, que é algo um pouco incomum, você tem que ter um CH3, um carbono com 2 hidrogênios. Tenho 2 hidrogênios aqui. Então tem que ter um CH2 menos CH3. Esse sínton aqui, o equivalente sintético, você precisa colocar ele, ligar ele num átomo que tenha uma eletronegatividade menor que o carbono. Que tipo de átomo que eu vou ligar aqui pode ter uma eletronegatividade menor, ou seja, ele é mais eletropositivo que o próprio carbono? Metais. E comercialmente a gente tem dois tipos, tem os reagentes de Grignard e também a gente tem alguns organolítio também, reagentes derivados de lítio, tem de sódio, só que eles são muito pouco estáveis. Existem os de cobre também e os de zinco, tá? Dá para fazer essa reação. Aqui ele usou o Grignard, que é o mais conhecido. Esse reagente Grignard a gente compra, se você abrir ele já vai reagir. Então você tem que usar a seringa, porque isso aqui na presença de água, isso aqui vira uma base muito forte, né? Não sei se vocês lembram da aula passada. CH3, NH2, OH-, F-. Quem era mais básico? Esse aqui é uma base muito mais forte do que o OH-. Ele é tão forte que ele reage com a umidade do ar. Então, existem reagentes de laboratório que a gente chama a eles na ausência de ar e de umidade, que são os organometálicos. Então, orgânicos são reagentes orgânicos que contêm um metal na estrutura. E aí esse organometálico, esse aqui vai servir como nucleófilo, porque ele está rico em elétrons. E esse carbono carbonílico vai ser o pobre da jogada. Ele vai ser o pobre e esse aqui vai ser o rico. Rico ataca pobre, então ele vai atacar a carbonila. Carbono não pode ficar com 5 ligações, promove a ligação para oxigênio. Tá faltando coisa? Tá faltando coisa. Tá faltando mostrar como que eu coloco esse hidrogênio. Uma maneira muito similar da reação anterior, você vai gerar O- e um contraínho, provavelmente MgCl+, alguma coisa assim. Você precisa jogar água, depois que faz a reação você pode jogar água, né? Para fornecer o hidrogênio para transformar o O- em OH. Feito isso, você precisa fazer ainda outra reação, que é transformar o OH, você fez isso, né? Misturando esses dois, você gera esse álcool, e você precisa pensar numa maneira de transformar álcool em cloreto. Existe lá, estava lá na colinha, como transformar OH no haloalcano. Então daqui do álcool, a gente vai... Ih, não tem a seta aqui, mas tudo bem. Era para ter, né? Você pode usar esses reagentes aqui também, mas existem alguns reagentes específicos aqui. Seria o PCl3, SO2. Tá aqui também, tá? Existe uma reação que você consegue converter álcoois para cloretos. Vocês estão entendendo, pessoal? Eu tô meio... Faz tempo que não dou essa aula, eu tô meio gaguejando muito hoje aqui, porque eu tô relembrando algumas coisas também. Aqui tá tudo certo, professor. Pode ficar Beleza. tranquila. Acompanhando ainda. Acompanhando ainda. Beleza. Ok. Vamos pegar uma molécula. Vamos complicar um pouco mais agora. Essa molécula aqui, acho que era um candidato a fármaco. Eu vou deixar só assim e vocês vão propor os equivalentes sintéticos para os síntons acima. Tá? O melhor aqui, a desconexão mais adequada é essa daqui que ele está mostrando, que o Clyde está mostrando. Beleza. Quebra a ligação oxigênio-carbono. Carga negativa fica sempre no átomo mais eletronegativo, como de costume. E o carbono pode ficar com a carga positiva ou negativa. Nesse caso vai ficar com a positiva. Quem seriam os equivalentes sintéticos desses dois aqui? Para esse ácido com carga positiva, eu tenho um ácido CO2H. Aqui eu tenho 2 hidrogênios. E eu preciso ligar algum átomo
que faz com que esse carbono fique positivo. Que tipo de átomo eu preciso ligar nesse carbono para representar um sínton com esse carbono carga positiva? Um aleto? Um aleto. Simples assim. Então, se você colocar, por exemplo, um bromo ou um iodo, né? Então, se você ligar, vou colocar X, eu chamo isso de X, você pode ter esse, seria o equivalente sintético para esse sínton. O equivalente sintético para isso daqui. Lembrando que isso daqui lembra um pouco o ânion fenolato, né? Derivado do fenol. Então, o equivalente sintético disso daqui seria o próprio fenol. Por que eu estou falando? Coloquei só um hidrogênio aqui. O fenol, ele tem esse hidrogênio é relativamente ácido. Tem um pK em torno de 9. O que significa? Se você jogar uma base, né, ele vai abstrair esse hidrogênio e vai transformar ele nesse ânion aqui. Então, o que equivale, o que eu consigo chegar para o reagente que eu posso trabalhar para chegar nesse sínton é o fenol em meio básico. Vai dar um probleminha lá na frente, mas vai aparecer esse problema que eu vou ter que explicar com bastante calma, que é esse ácido aqui, certo? Se você fizer essa reação, isso aqui, ó, é uma base, ou um nucleófilo é rico, né? Rico em elétrons. Rico vai atrás de pobre. E esse hidrogênio é quase um H+, né? Um ácido relativamente fraco, mas é quase que uma fonte de H+. Então, se você quer que reaja como aqui nesse carbono, você quer que essa espécie negativa reaja como nucleófilo, que o nucleófilo vai atrás de eletrófilo. Mas isso aqui também pode agir como base. E aí você pode ter uma competição. Ou um problema de quimioseletividade, que a gente costuma dizer. Tá? Espécies ricas em elétrons, ou seja, com cargas negativas, sempre poderão atuar como nucleófilo ou como base. E você precisa pensar numa maneira para direcionar que ele reaja só como aqui no carbono. Ele poderia reagir como base, abstrair um ácido. E esse tipo de problema a gente tem que, quando for para o laboratório, pensar como que eu faço para evitar ou direcionar que isso aqui reaja aqui e não reaja aqui. Esse tipo de problema foi resolvido através de uma química que a gente chama de grupos protetores. Esse aqui já é um spoiler da aula de síntese clássicas, mas muitos químicos tiveram que proteger o ácido, ou seja, transformar esse ácido em outra coisa, para que ocorra esse sínton, esse reagente consiga reagir só aqui e não reaja aqui, para dar esse produto aqui, para dar um éter fenílico. O Kleider sugere que, será que eu poderia fazer uma outra desconexão nessa mesma molécula aqui? Será que se eu quebrar... Na verdade, você pode quebrar qualquer coisa, né? A gente sempre tem que fazer as análises retrosintéticas visando a obtenção de moléculas mais simples e que sejam disponíveis comercialmente. Se a gente, por exemplo, quebrasse aqui, o que daria? Quebrando aqui, eu poderia ter esses dois síntons, certo? Oxigênio negativo, tudo bem. Aqui você pode pensar, como que eu pensaria no... Aqui eu posso pensar como o OH, né? Aqui seria o nucleófilo, né? Espécie rica. Eu poderia só pensar como OH aqui, certo? Seria o equivalente sintético disso aqui. Agora, quem seria o equivalente sintético desse trem aqui? Aí começa a ter problema. Então você vai ter que fazer várias vai e voltas para ver qual que é o melhor jeito de fazer essa síntese. Aqui eu teria que colocar algum átomo que seja carga positiva. A gente pode pensar da mesma maneira que o Leonardo falou aí, colocar um halogênio, né? Halogênio é mais eletronegativo que o carbono, blá blá blá. Só que isso que eu coloquei agora só serve para sistemas alifáticos. A gente tem um sistema aromático agora, e aromático, lembra da aula passada dos 6 pilares? Então não dá para fazer essa simples analogia de colocar um halogênio aqui. Aromáticos têm uma reatividade bem diferente em relação aos alcenos e alcanos
tá? E aqui você não consegue fazer isso substituir no X. Até dá, mas para essa molécula aqui não vai acontecer. Então não vai acontecer essa substituição entre esse nucleófilo por esse X aqui. Se você misturar esses dois, não vai acontecer nada. Então aqui, essa foi uma escolha de desconexão, porque não existe uma reação que consiga unir esses dois aqui de uma maneira mais ou menos assim. Então tem que pensar na melhor escolha, e a gente vai fazendo várias operações, analisa todas as operações que você fez e vê qual que é a mais adequada. Tá? E aí já começa linkando com esse raciocínio com as regrinhas para melhor desconexão, né? A desconexão sempre vai ter que levar a reações conhecidas e consolidadas. Aqui a gente viu um caso que não tem uma reação equivalente para fazer isso. Por isso que aqui sim, aqui eu tenho um nucleófilo e um eletrófilo. E aí eu posso simplesmente fazer uma SN2, por exemplo, que a reação vai acontecer. Do tipo SN2, né? Que a reação vai acontecer. Tá? Mas aqui não dá. Então essa é a primeira dica para vocês. Toda vez que você for escolher uma desconexão, tem que levar reações conhecidas e consolidadas. Então muitas vezes quando você tem um aromático, será que eu posso desconectar o aromático? Não. Tá? Comprar um aromático pronto é muito melhor do que você fazer um aromático. Existem reações para fazer aromáticos, mas eu acho que é mais trabalhoso, você vai gastar mais dinheiro em reagente do que você comprar um reagente que pode ser até mais barato do que você fazer o reagente. Tá? Eu poderia quebrar, por exemplo, aqui, tudo bem. Posso fazer uma reação de cloração. Isso existe. Você pode fazer e transformar isso numa molécula mais simples, só o aromático e colocar os cloros depois, tá? Dá pra fazer uma substituição eletrofílica aromática. Mas aqui pode ser que isso não seja comercial ainda. Então você vai voltar, vai cair naquela situação. Vou quebrar aqui. E aí eu fiz duas operações retrosintéticas. Eu cheguei no fenol e no CO2H+ aqui. Seriam esses dois símbolos. Outra dica bastante, essa aqui é uma das mais interessantes para mim. Quando você tem um composto, a gente está lidando com moléculas relativamente simples, mas vocês estão percebendo que está começando a ficar um pouquinho mais complexo, né? Compostos separados por duas partes separadas, compostos formados por duas partes separadas por um heteroátomo, desconecte, a sugestão, desconecte sempre próximo a esse heteroátomo aqui. Essa molécula também é uma molécula conhecida, talvez é utilizada, tem alguma atividade biológica, agora eu esqueci. Mas aqui, ó, eu estou destacando um heteroátomo de enxofre. Ele tem esse pedaço e esse pedaço. Então, se você tem moléculas que são unidas por um heteroátomo, onde você tem dois pedaços relativamente grandes, a sugestão, você faça a desconexão perto desse heteroátomo. Tenho duas possibilidades, aqui ou aqui. Onde vocês acham que é mais quebrar em A ou quebrar em B? Pode usar o chat aqui, está aberto também, eu estou conseguindo ver o chat, tá, pessoal? Vocês lembram de uma reação em que você parte de um aromático e coloca um enxofre? Partir de um aromático, colocar um enxofre. Eu sei de uma reação de substituição eletrofílica que você coloca um sulfato, né, que é a sulfonação. Mas não tem muito a ver com isso aqui não. Então eu desconheço esse tipo de reação. Mas eu conheço uma reação que você parte de maneira muito análoga do exemplo anterior. Você parte de um tiol, que seria o análogo do fenol. Isso aqui lembra um pouco o fenol. Eu sei que isso daqui é uma ligação bastante polar. Enxofre acomoda bem a carga negativa. Então se você jogar uma base nesse tiol, eu vou abstrair esse hidrogênio e o enxofre vai ficar negativo. Uma reação ácido-base relativamente simples. Eu consigo tornar SH um S-. Então é uma reação conhecida. Então eu acho mais sensato você quebrar em B do que quebrar em A. Tá?
Então é mais fácil você gerar esse síntoma aqui, trabalhar com esse síntoma e trabalhar com esse outro síntoma positivo aqui, tá? Qual seria o equivalente sintético desses dois aqui? Olha, aqui é só colocar um hidrogênio e reagir isso daqui em meio básico, que você vai gerar esse síntoma aqui, com negativo. E qual que é o equivalente sintético para esse síntoma? Carbono positivo, pessoal, a dica é: põe algo mais eletronegativo que ele. Porque isso vai ilustrar esse síntoma aqui, que é um carbono eletrofílico. X pode ser cloro, bromo, iodo. OH pode ser, professor? Então, OH ele não é um bom grupo de saída, né? Lembrando que esse X na reação de substituição ele tem que sair como X-. E esse X- tem que ser estável. Ora, se você colocar OH, OH é um péssimo grupo de saída, porque vai gerar OH-, e OH- é reativo, é um nucleófilo e uma base forte. Então, quem teve MRO, não, na verdade FRO, a gente viu, existe uma maneira de transformar grupos de saída de oxigênios mais melhores, né, grupos de saída, que seriam o oxigênio ligado ao grupo sulfono. A gente tem o O-metil, OMS, que é o mesilato. A gente tem o tosilato, tem tem vários tipos de grupos de saída de oxigênios. Mas para fazer esses trens aqui, a gente precisa partir do álcool, tá? Eu acho que vocês já estão surtando aqui. Mas os grupos de saída são esses daqui. Eu vou deixar um tempinho agora para vocês fazerem. Quem tiver um papel, proponha a retrossíntese e a síntese desse composto aqui, que é o Cetaben. O Cetaben, se não me engano, também é um agroquímico. Eu vou até conferir aqui com vocês. Não é um fármaco, reduz colesterol. Pessoal, vou deixar um tempinho, uns 3 minutos, com base nessa regra que a gente está vendo na tela, de sempre separar, se você conseguir identificar dois fragmentos separados por um heteroátomo, a sugestão é sempre desconectar próximo ao heteroátomo, tá? Então você tem essa cadeia grande, alifática, de 15 carbonos. Para economizar espaço aqui, seria uma cadeia aqui de 15 carbonos ligado ao nitrogênio, um aromático e um grupo éster aqui. Vou deixar 2 minutinhos, depois a gente faz juntos aí. Pronto, pessoal. Bem, quem tiver com chat aí, me diga onde que vocês fizeram a clivagem. Eu vou colocar aqui todas as conexões possíveis aqui. Vou chamar isso de A. O Leonardo sugeriu B. Eu acho que é C, professor. A C. Quem mais está aí? Renan. Renan, acho que é o C. Vamos desenhar aquela molécula de novo. Eu vou precisar de um pouco de espaço agora. Vamos começar pela clivagem em C, que é aqui. Quando você quebra aqui, pessoal, vocês têm esse pedaço aqui, que eu vou colocar em roxo. E eu vou ter esse pedaço aqui do aromático contendo o éster. Preciso colocar as cargas. Nitrogênio é mais eletronegativo que carbono, então provavelmente isso aqui é menos. Isso aqui é mais. Um equivalente sintético para quando você quer gerar um nitrogênio negativo é ele mesmo, pessoal. Então aqui eu já tinha um hidrogênio aqui na estrutura. Então, para gerar ele, é só você ter o NH2, porque esse par de elétrons aqui já vai ser nucleófilo suficiente. Depois você vai ter que tirar o hidrogênio, jogando uma base uma reação bem conhecida, né? Agora, o equivalente sintético para isso daqui é um pouco mais complicado, pessoal. Eu preciso colocar alguma coisa que faz com que o nitrogênio reaja nesse carbono, né?
aqui. Ah, professor, é só fazer uma substituição. Então, substituição nucleofílica aromática, ela ocorre em situações muito específicas, pessoal. Então, o aromático normal aqui, se você colocar um grupo de saída, por mais que seja o melhor grupo de saída, não vai rolar, tá? Apesar de que pode ser que alguns de vocês tenha sugerido essa reação, porque existe uma reação muito moderna que a gente não dá em graduação, que é a reação que aí vai cair em teoria de reação nona, que é a reação mediada por paládio. Existe uma reação chamada eu acho que é esse cara aqui, tá? Se você misturar esses dois, não vai acontecer nada. Mas se você misturar esses dois e colocar uma pitadinha de paládio, aí vocês podem ter essa reação aqui, certo? Por que pareça, tá? Que é Buchwald-Hartwig. Só que só se alguém que trabalha com isso aí sacou essa reação, tá? Mas eu diria que em condições mais simples, né, limitando ao nosso conhecimento que a gente vê na graduação, eu diria que isso aqui não seria muito viável. Agora, se a gente quebrar aqui, que eu vou colocar em verde, a gente pode ter algo um pouco mais interessante, mais adequado. Eu vou ter isso aqui e esse outro pedaço aqui. Tá? Lembrando que aqui já tem um hidrogênio, né? Tá? Eu preciso primeiro, nos síntons, colocar as cargas. Nitrogênio, mais eletronegativo. E saiu aqui. Meu Deus. Vou ter que fazer tudo de novo. Mas vou voltar lá, fica mais fácil aqui. Então, se eu quebrar aqui em B, eu vou ter na clivagem B esse sínton positivo e no nitrogênio um sínton negativo. O equivalente sintético disso aqui é ele mesmo. Tá? Por mais que seja um nitrogênio ligado ao aromático, esse nitrogênio ainda tem um certo caráter nucleofílico. E esse aqui seria o equivalente sintético, é só colocar um haleto. Então, pensando em substituição nucleofílica, que é uma das reações mais clássicas, uma das primeiras reações que a gente estuda na graduação, eu diria que esse caminho aqui seria o mais sensato, né, mais adequado para fazer essa molécula aqui. Tudo bem, Renan? Quem colocou C, não sei se vocês entenderam, enxergaram. Oi, Renan. Sim, professor, eu entendi. Quando eu fiz a escolha no C, me veio que seria mais estável, né? O nitrogênio ficar com a parte. Negativo. É isso. Do outro lado, né? Aquele composto ficaria só com carbono, ficaria muito estranho. Aham. Nesse sentido que eu fiz a escolha. Então, se fizesse C de novo, esse lado aqui parece muito tranquilo, né? Mas o outro lado, que seria o negativo, mas o outro lado você precisa pensar, aqui não tem, aqui seria o positivo, né? Não tem hidrogênio aqui. Você precisaria pensar um reagente, né? Que poderia gerar essa espécie aqui, tá? Que não é tão trivial. Então a dica é, para melhorar um pouco essa segunda regra, tudo bem, todo mundo enxergou o heteroátomo aqui separando em duas partes, né? Qual parte que eu sempre quebro? Muitas vezes, principalmente nesses primeiros exemplos que ainda são um pouco simples, mas pode estar dando confusão já. Esse lado aqui é um carbono sp3, usando o tópico de hibridização. Ele está com as 4 ligações simples. Aqui já é um carbono do tipo sp2. Tá? Geralmente quebrar
heteroátomo com carbono sp2 é um pouquinho complicado. É mais fácil pensar em reações envolvendo carbono sp3 com heteroátomo aqui do que com heteroátomo com carbono sp2. Tá? Então essa é uma dica. Então vão mais por aqui. Tá? Ainda nesse exemplo, pessoal, eu sei que estou indo bem devagar. Esse éster aqui já é comercial, tá? Hoje em dia já dá para comprar isso aqui. Se ainda não fosse comercial, eu poderia ainda continuar fazendo aquela primeira abordagem que é da esterificação. Então desse éster eu quebraria ainda aqui e aí eu teria o ácido paraminobenzoico, que é o PABA, que era utilizado em protetores solares, né? Esse aqui é o PABA, para-amino-benzoic acid. E o etanol, né, seria o álcool em questão. A gente sabe que o etanol com ácido não vai reagir, então a gente tem que pegar o ácido, transformar no cloreto de ácido. Então eu daria até descontaria um pouco de ponto, e aí eu teria que dizer que tem que ser um cloreto de ácido ou um derivado de ácido carboxílico que tem um grupo de saída para a esterificação acontecer mais facilmente. Tá? O Renan aí trabalha com acoplamento e os agentes acopladores, a química de peptídeos hoje em dia tem pesquisadores que só trabalham com esses X aqui diferentes, né? Então todos aqueles aditivos que o pessoal coloca para que a reação da formação da ligação peptídica seja mais fácil, mais branda possível, né? Então tem muitos reagentes que derivatizam o ácido de uma maneira em que quando você joga o grupo amino, né, do aminoácido, reage muito fácil, muito mais rápido aqui, tá? Então tem muito a ver um pouco com essa parte aí. Ok? A última regra aqui, então, a terceira, na verdade existem outras regrinhas, é que quando há outras possibilidades de conexão, escolher sempre aquela que evita problema de quimioseletividade. Quimioseletividade é a possibilidade de a reação ir para em duas direções. Você quebrou, você pensa nos equivalentes sintéticos, e quando você for fazer a reação, você vai perceber, putz, não vai acontecer só a reação que eu quero. Ela pode ocorrer outra reação. Seja por caráter nucleofílico ou base, ou seja, a possibilidade do reagente ter outros sítios de reação para reagir. Encontrei estes resultados. O Google Assistente acionou aqui. Aí a gente vai ter que complicar um pouco o exemplo. Ó. Agora a gente vai pegar um outro candidato a fármaco muito mais complexo agora, tá? Então vamos trabalhar agora em cima dessa molécula. Esse aqui acho que é o último exemplo. E você vê aqui que o próprio livro já sugeriu várias desconexões baseadas naquela segunda regra, perto de heteroátomos. Tá? Então eu tenho um carbono sp3 ligado ao oxigênio, carbono sp3 ligado ao oxigênio, um carbono ligado a um heteroátomo e esse carbono sp3 também ligado ao heteroátomo. Então eu tenho essas 4 possibilidades de desconexão. E aí eu pergunto para vocês, qual que é o melhor das 4? E existe uma melhor dessas 4 possíveis aí. Tá? Então vamos analisar caso a caso e tentar observar por que cada desses 4 apenas um vale mais a pena do que os outros. Nesse primeiro caso, que é a desconexão em A, certo? Eu desconecto em A, eu vou ter o O- aqui e a carga positiva aqui, certo? Oxigênio mais eletronegativo. O síntoma O-, o equivalente sintético seria o fenol, certo? E o síntoma para esse aqui seria um fenil CH2X, tá? Um haleto benzílico, que a gente costuma falar. Ótimo. Essa desconexão não é boa, pessoal. Alguém sabe por quê?
Na hora de você misturar esses dois, vamos supor que você tem esse fragmento aqui e você tem esse fragmento e você quer chegar na molécula alvo. Por que se eu misturar esses dois, não vai ter, a reação não vai acontecer de maneira boa? O nitrogênio é mais reativo? Isso. Quimioseletividade. Eu vou ter uma competição entre quem vai reagir nesse carbono para fazer a ligação carbono-oxigênio, né? Eu quero muito que esse oxigênio reaja nesse carbono. Mas analisando essa estrutura aqui, eu tenho um nitrogênio com par de elétrons desemparelhados. Então não só esse oxigênio pode atuar como nucleófilo, mas esse nitrogênio também. Então eu vou ter uma quimioseletividade, que seria uma competição de dois sítios contra dois nucleófilos, um eletrófilo, ou dois eletrófilos para um nucleófilo. E aqui, nitrogênio, de novo, teoria eletronegatividade. Tudo bem que o oxigênio pode ser acomode melhor a carga negativa. Se o oxigênio acomoda melhor a carga negativa pela sequência de eletronegatividade, né? Significa que o nitrogênio ele consegue usar esse par de elétrons para reagir mais facilmente que o par de elétrons do oxigênio. Então, em termos de nucleofilicidade, nitrogênio é mais nucleofílico. Então, pode até ser que você não vai conseguir reagir com esse oxigênio e você vai reagir mais com o nitrogênio. Então, por isso que esse caminho aqui não é bom. Tá? Então, por causa do nitrogênio aqui. Alguém levantou a mão? Oi, professor, foi eu. Oi. Esse é um daqueles casos que tu pode colocar um protetor num dos sítios para que A seja viável? Isso. E aí, de novo, vem aquela química que vocês trabalham no laboratório, Renan. Então, por isso que o Vani, a linha de pesquisa do Vani trabalha muito com estratégias de síntese em fase sólida, escolhendo o grupo protetor do nitrogênio, né? Vocês têm o BOC, tem o CBZ, tem o FEMOC, né? Esses grupos protetores são os grupos protetores de nitrogênio. E existem muitos resíduos de aminoácidos que tem nitrogênio, né? O nitrogênio, quando você precisa fazer a ligação peptídica, você precisa ter o nitrogênio protegido, porque senão vai reagir com ele vai reagir com ele mesmo, para você desproteger e continuar a síntese, tá? Tem muito a ver com o que você trabalha mesmo. Só respondendo um pouco melhor para o pessoal, as coisas que o professor Vani, eles trabalham muito com síntese de peptídeos. Então você precisa pegar dois aminoácidos diferentes, colocando a estrutura de uma maneira bem simplificada aqui, certo? Você precisa fazer com que um aminoácido, o nitrogênio de um, reaja com o ácido do outro. Olha como é que é complicado. Você precisa unir dois aminoácidos e você quer conectar. Vamos supor que você quer fazer esse nitrogênio ligar a essa carbonila. O que você precisa fazer? Você precisa proteger aqui e você precisa proteger aqui para que isso reaja com isso, né? Então o que o Renan perguntou é justamente essa parte aqui, que tem um pouco a ver com isso aqui. Você precisa excluir as possibilidades de que isso reaja aqui. E só isso reage aqui. É uma química de uma reação só, mas tem muitos detalhes na hora de quando você faz um peptídeo de interesse. Tá? Então tem toda a questão do grupo protetor, desproteger. Então essa síntese de peptídeos em fase sólida é bem protocolar, né? Então você precisa ter isso aqui protegido, vamos supor que é esse com esse, né, que eu tinha falado. Então provavelmente esse ácido vai estar protegido, até esquecendo essa química de vocês aí. Mas provavelmente isso aqui acho que está protegido, isso está ligado a uma resina, não sei o que. Isso aqui precisa estar funcionalizado, né? Não vai reagir direto. Isso aqui precisa estar protegido, né? E aí vai aumentando. Então isso aqui vai estar protegido. Você reage, faz amida. Opa, desculpa. Faz amida. Fez amida? Beleza. Agora você desprotege. Pega o próximo aminoácido, né? Acopla
esse outro aminoácido também está protegido. Então você vai pegar esse nitrogênio que você desprotegeu, vai reagir aqui, desprotege esse, pega o próximo aminoácido, acopla, desprotege o outro aminoácido, o quarto aminoácido, pega outro aminoácido, acopla e vai fazendo um de cada vez, toda essa sequência protocolar, né, de sintetizar, desproteger, acoplar. E aí, fora o monitoramento para ver se realmente acoplou ou não, né? Então tem várias. É bem protocolar essa síntese em fase sólida aí. Mas é que dá certo, né? E até hoje é a mais utilizada quando se sintetiza peptídeos com a sequência que você quer. Posso ter falado alguma coisa errada aí, né, Renan? Mas acho que é bem por aí. Não, foi perfeito, professor. Foi muito bom, até para mim aqui. Entendeu por que você precisa ter o nitrogênio com BOC, o FEMOC, né? Essas coisas tudo aí. As estratégias, né? Vou pro B, então. Agora eu vou fazer de outra cor aqui. Vou pegar esse marrom aqui. Beleza, então eu vou pro B. Quebrando em B, eu vou ter aqui esse O-, que é que ele já colocou no equivalente sintético, que é o H, certo? Que é aqui. Então tem esse fragmento todo. E esse outro fragmento aqui, que é esse daqui. O equivalente sintético para isso daqui é você colocar um X de novo aqui, tá? E aí, pessoal, dá para fazer agora? Porque agora eu tenho esse nucleófilo só, certo? Não vou ter problema de competição, não tenho... Esse oxigênio aqui está na forma de éter, então muito difícil isso aqui acontecer, isso aqui reagir. Então esse aqui vai reagir bem, certo? Mas olha a cara do outro substrato. Eu tenho um nitrogênio ligado a um carbono e um carbono eletrofílico. Tá? Aí você vai procurar ver onde que vem disso daqui, você não vai achar. Não vai achar. Tá? Esse reagente aqui é aquele caso muito parecido que eu coloquei lá atrás do ácido contendo um cloreto de ácido ao mesmo tempo. Tá? Vai ter um problema de quimioseletividade aqui. Nesse caso, a gente pode ter até uma reação, por mais que você tenta sintetizar ele, você vai ter na mesma molécula um sítio nucleofílico e um sítio eletrofílico. Ele pode ser estável? Pode, em determinadas circunstâncias, mas nesse caso aqui, não. Ele vai reagir com ele mesmo. E aí você vai ter o que a gente chama de aziridina. Eu esqueci o nome desse grupo funcional aqui. Tá, o nitrogênio ligado a outros dois carbonos. Você não vai ter como isso aqui reagir com isso aqui. Então a rota B, a alternativa B também não vale a pena tentar por causa desse trem aqui que não vai conseguir reagir. Não vai conseguir sintetizar e comprar. Você não vai conseguir comprar e você não vai conseguir sintetizar ele. Tá? Professor, eu não fiquei muito satisfeito com isso aqui. Eu acho que dá para sintetizar esse trem. Vamos tentar ver uma maneira de sintetizar esse trem aqui que não me convenceu. Professor, eu acho que dá para colocar um X aqui. Tudo bem, pode ser que isso aqui seja difícil, mas vamos quebrar então aqui. Certo? Aí eu vou ter outro pedaço positivo e um pedaço negativo. Então, fazendo a colinha aqui em cima, pode ser que se você pegar isso aqui e pegar um dialeto, eu posso ter... Eu estou fazendo análise retrosintética desse trem aqui. Será que isso daqui é possível fazer? Misturar os dois, esse nitrogênio atacar aqui, expulsar e ter isso aqui? Né? Não, vai ter aquele problema que eu falei. Por mais que exista uma diferença de reatividade de aminas, a amina primária é menos reativa que a amina secundária, que é menos reativa que a amina terciária.
Então vai ter uma polialquilação. Esse nitrogênio vai atacar aqui. Se você tiver outras moléculas desse dialeto, ele vai reagir 2, 3, 4 vezes. Vai chegar até um sal quaternário de amônio. Tá? Porque a reatividade vai aumentando por questões de efeito indutivo. Tá? Então ele não para, ele continua reagindo. Ele pode fechar, fazer um anel de 3 também, pode reagir com outras moléculas, mas vai dar uma estureba e você não vai conseguir parar nesse trem aqui. Tá? Existem outras possibilidades de tentar sintetizar isso, a partir do álcool, tudo tal. A gente pode ficar o dia inteiro tentando discutir outras maneiras. Bem, eu pulei aqui para o D, porque provavelmente deve ser o C, né, o melhor caminho. Quebrando aqui em D, por que aqui não dá também? Então, foi o que eu acabei de comentar aqui. Isso aqui parece ser muito plausível. Eu tenho o carbono aqui e o nitrogênio aqui. Nitrogênio menos o equivalente sintético NH2. E o carbono mais o equivalente sintético pode ser, então, vou colocar o fenil aqui de comprido, um haleto de benzilo. Isso aqui é comercial, barato, dá para comprar de litros. Né? Vamos pegar o brometo de benzilo, que é bastante conhecido, que é o brometo. A partir do momento que você joga essa amina em cima do brometo de benzila, você vai ter, tudo bem, você vai ter isso aqui. Só que ainda existe um par de elétrons aqui no nitrogênio. E aí ele continua sendo reativo. Se você tiver uma quantidade, por mais que você adicione a quantidade equivalente, né, estequiometricamente 1 para 1, a partir do momento que você tiver as primeiras moléculas da amina secundária, ela vai ter uma polialquilação. Então você vai ter essa amina terciária e pode ser ter também até a amina quaternária no meio reacional. Então, um problema muito comum de aminas, quando você quer sintetizar uma amina secundária terciária, é um problema que a gente chama aqui de polialquilação. Por que nitrogênios dissubstituídos são mais reativos que nitrogênios monossubstituídos? E nitrogênios trissubstituídos são mais reativos? É efeito indutivo, pessoal. Tá? Quanto mais grupos alquil eu tiver aqui, lembra da estabilidade do carbocátion, né? A estabilidade do carbocátion, ele ajuda a doar elétrons para o carbono positivo, estabilizando. E aqui, os grupos alquil vão tornar esse par de elétrons mais reativo ainda. Então, por isso que aminas terciárias reagem mais que secundárias do que primárias. Acaba reagindo mais. Tá? Como controlar isso, professor? Deixa eu ver se está no próximo slide. Não está. Eu vou mostrar uma dica aqui. Para evitar a polialquilação de aminas, a gente recorre a reações de oxirredução. Então, provavelmente você poderia fazer a amida e dar o fim na carbonila, tanto desse lado quanto desse lado, tanto faz. Essa seria a melhor saída para você evitar essa polialquilação aqui do nitrogênio. Tá? Então, analisando todas as possibilidades, a melhor possibilidade foi a C, que é quebrando, vou usar o azul mesmo, aqui, tá? Por quê? Agora eu tenho um nitrogênio aqui e o bromo ligado a um carbono, ligado ao carbono, o oxigênio. Professor, aqui não pode ter polialquilação? Vai ter polialquilação, tá? Provavelmente, experimentalmente, eles descobriram que por aqui não vai, tá? Então, eles descobriram que provavelmente não, eles conseguiram controlar a alquilação apenas uma vez, aqui. Então, em D, esse carbono benzílico, provavelmente ligado ao aromático, talvez, aqui eu tenho uma amina primária, né? E aqui também tem uma amina primária, então parece muito com D, e eu estou com dificuldade de tentar justificar para vocês por que aqui é melhor. Mas provavelmente,
experimentalmente aqui eles conseguiram fazer só uma alquilação aqui, tá? Em cima dessa molécula e conseguiram chegar nessa estrutura. Mas, de novo, desses dois aqui, eu ficaria em dúvida qual que seria melhor. E eu seguiria para um outro caminho, que é a via de oxirredução. Mas não acabou não. O exercício, a gente tirou um pedaço, tiramos só esse pedaço, e ainda a gente precisa analisar como fazer esse outro pedaço aqui. Então o objetivo na análise retrosintética é chegar em moléculas menores comerciais. Isso aqui provavelmente não é comercial, então a gente vai ter que fazer isso aqui também. Para fazer esse pedaço aqui, existem outras duas possibilidades, que é quebrar aqui em E ou em F. E aí, de novo, onde será que é melhor? E ou F? Quebrando em E, você vai ter esse fragmento aqui e esse fragmento aqui. E olha só, a partir do momento que você tentar jogar uma base para gerar esse O-, eu vou ter o nucleófilo e o eletrófilo na mesma posição, na mesma molécula. Então vai ter problema de quimioseletividade, ele vai começar a reagir com ele mesmo. Agora, se você quebrar em F, eu vou ter esse éter e esse dibrometo aqui, tá? Esse dibrometo vai reagir, o oxigênio já é um pouco menos nucleofílico que o nitrogênio, ele é menos reativo, eu vou conseguir alquilar uma vez só, certo? E aí eu vou ter esse fragmento aqui sintetizado. Desse fragmento menor do que esse, aí sim eu posso pensar em quebrar esse, e aí eu vou ter essa molécula mais simples, que é um derivado do catecol. Não, resorcinol. Eu esqueci o nome disso daqui. E esse fragmento aqui. Tá? Então o melhor é fazer o F primeiro e depois fazer o E. Então, quando você tem uma análise retrosintética extensa com várias desconexões, a ordem dessas desconexões também é bastante importante. E esse slide mostra isso. Então, se você primeiro quebrar aqui, você vai ter esse problema de quimioseletividade. Então, é melhor você quebrar aqui, né? Quebrar em F, para depois quebrar esse outro pedaço. E aí você vai ter os dois fragmentos comerciais. E aí você pode ir para a bancada e tentar sintetizar ele. Então, eu cheguei finalmente em moléculas mais simples. Vou para a bancada, sintetizo, compro os reagentes e aí eu começo a sintetizar. Pego isso daqui e reajo com isso. Nessa reação eu vou precisar de um pouco de base para abstrair um pouco esse hidrogênio, tornar esse oxigênio mais nucleofílico, substituir aqui, expulsar. Fiz esse fragmento aqui de cima. Próximo passo, pegar esse fragmento de cima, fazer a mesma reação, jogar um pouco de base para abstrair esse hidrogênio, tornar esse oxigênio mais nucleofílico e jogar esse dibrometo de etilo. Vai alquilar SN2. Aí eu tenho esse fragmento aqui. Próximo passo, pegar esse fragmento, reagir com benzoamina, certo? E chegar nesse pedaço aqui. E aí é a molécula final. Então consistiu em 1, 2, 3 reações para chegar na molécula alvo. Então, e esse deve ser o melhor caminho para chegar no produto de interesse. Ok? Essa abordagem que o livro faz é bem interessante porque ele só trabalha única e exclusivamente em reações de substituição, né? Que é o tipo de reação mais que a gente sempre aborda no começo, tá? Existe uma quarta regra que eu acabei me esquecendo, depois a gente acaba aqui a aula, tá? Eu acabei me estendendo um pouco. Usar desconexões de dois grupos, quando possível, e analisar se é a possibilidade de FGI. Onde que eu tô? Vamos supor que agora você está nessa molécula aqui e você quer ver qual que é a melhor desconexão, A ou B. Em A seria desse lado, em B seria desse lado aqui. Quebrando em A, certo?
quebro aqui, fica o carbono positivo e fico com os 2 oxigênios aqui, ó, nesse fragmento, certo? Que vem desse lado aqui. Na hora de reagir, eu vou ter um problema de competição. Por mais que o álcool primário seja menos impedido que o álcool secundário, um pouco desse vai reagir com ele. Então eu vou ter possibilidade de formar 2 produtos. Então tem um problema de quimioseletividade. Então o caminho A não parece ser o mais adequado. Agora, se a gente pensar em B, eu tenho esse fragmento aqui, que vai ser o nucleófilo, e eu tenho esse fragmento aqui que tem um carbono eletrofílico, certo? Esse trem aqui, o equivalente sintético, que é a dúvida. Ah, professor, é só colocar um haleto. Tá, vamos colocar um haleto. X, pH. Isso aqui existe até, tá? Dá para trabalhar. Só que existe um reagente que tem um equivalente mais adequado. Isso aqui também pode ser, pessoal, o epóxido, tá? Só por curiosidade aqui. Epóxidos também são suscetíveis à substituição. E esse é o lance da possibilidade de FGI que eu comentei agora há pouco do nitrogênio, tá? Que é o jeito mais elegante de fazer alquilação de nitrogênio. Você está interessado no nitrogênio terciário e um desses nitrogênios, um desses carbonos SH2, o melhor caminho para evitar a formação de sal quaternário de amônio, que é muito comum quando você tenta alquilar ele, é fazer amidas. Então, ao invés de pensar em simplesmente quebrar aqui e pensar isso negativo e positivo, dependendo da reação pode até que dê certo, mas muitas vezes vai ter problema de polialquilação. Se você reagir simplesmente assim, você vai ter o terciário, e por mais que você tenha quantidades estequiométricas, o terciário pode virar quaternário. E aí você vai formar o que a gente chama de sal quaternário de amônio. Então, para evitar a formação de sais quaternários de amônio ou polialquilação, a saída é trabalhar com interconversão de grupo funcional. Então, isso aqui pode ser oriundo de uma amida, e essa amida pode ser oriundo através da reação de uma amina secundária com cloreto de ácido. A amina secundária com cloreto de ácido você faz uma amida, e existem reações de você converter amidas em aminas, dando fim nessa carbonila aqui. Tá? Esse carbono está na forma oxidada, então você faz uma redução da carbonila com CH2. Certo, pessoal? Eu sei que é um conceito novo, já estou dando de cara já na terceira aula, mas é um tópico que ainda, com o que vocês já têm de base, já dá para trabalhar, que é o que vocês viram agora com moléculas que são sintetizadas basicamente por substituição. Mas a análise retrosintética fica muito mais interessante a partir do momento que você conhece outras reações, não só substituição. Na teoria a gente só vê substituição, eliminação, adição, né? Reações clássicas, mas por isso que esse curso, na verdade, você tem que pensar ele sempre como um todo. Então, o próximo passo depois a gente conhecer reações nome, que são reações que a gente não vê nos livros de graduação. E aí, com esse portfólio de reações nome, reações super específicas, com as reações que a gente já conhece, você começa a ter um pouco mais de pensar em outras possibilidades de análise retrosintética, não só nas reações nucleófilo-eletrófilo, tá? Dúvidas? Aula que vem, pessoal, a gente vai trabalhar com mais exemplos. Vamos tentar trabalhar exercitando bastante, que vocês adquirem esse hábito de propor sínteses de moléculas mais complexas, tá? E a gente vai perceber isso com as aulas de sínteses clássicas, né? E como que eles trabalharam em cima disso, tá? Então até quinta-feira, pessoal. Depois eu vou editar essa aula aí, eu gaguejei muito, vou tirar a gagueira e acho que a aula vai ficar mais dinâmica no YouTube principalmente, tá?
Até mais, pessoal. Até quinta-feira. Até quinta-feira, professor. Até mais, Até Renan. mais. Até mais, Até Leonardo. mais, professor. Obrigada pela aula. Tchau, Priscila. Até mais.